Muito bem, pessoal. Continuando, né? O da semana passada, a gente não vai. A gente fez a leitura, eu fiz alguns comentários, né, em cima da leitura. Alguns ficaram meio perplexos aí com, com os comentários. A gente vai tentar esclarecer melhor hoje, na leitura do 3:1 em diante, né? Do 3:1 ao 3:3. É, Porque o que que acontece? A doutrina espírita, na verdade, ela tem aqueles fundamentos. Isso é uma coisa importante a gente compreender. A doutrina espírita, ela tem determinados fundamentos que simplesmente eles não têm nada que serem mexidos, nada que serem alterados. Eles são os alicerces da doutrina. São seus princípios básicos e alguns outros que formam esse alicerce, essa estrutura. Só que assim, o resto ele vai meio que por, como é que eu posso dizer, por uma meio que quase que uma dedução que vai acontecendo em razão de nós estabelecermos esses princípios básicos, porém os espíritos nos anteciparam muitas coisas, né? Dessas relações secundárias e terciárias, vamos dizer assim, das consequências que vão surgindo. Depois vieram muitos livros, muitas obras, e a gente vai não só agregando novos conhecimentos, ampliando a doutrina, o entendimento dela, mas a gente precisa olhar sempre de uma forma muito crítica para todas as mensagens espirituais, para todas as questões que são trazidas. A doutrina espírita não é dogmática. A doutrina espírita não se baseia num livro sagrado, numa Bíblia. Não existe uma Bíblia espírita, né? É claro que você tem, como eu falei, nas obras da codificação, você tem princípios ali dentro que são princípios que simplesmente não se mexe naquilo, porque eles formam o alicerce, mas existem coisas que vêm depois, depois que eu me refiro assim, em grau de importância, que não são tão fundamentais. A alteração deles não muda, a reinterpretação deles não muda a estrutura básica da doutrina. E isso uma dessas coisas é evitar demais essa noção de determinismo que nós temos. E um desses determinismos é o que nós abordamos na semana passada. É, Qual é esse determinismo? Ah, todo mundo nasce com determinada idade para desencarnar. A gente nasce, gente, com uma idade aproximada, baseado naquilo que a gente deve fazer, nas nossas provas, nas nossas expiações, nas responsabilidades que recebemos. Então a gente tem uma expectativa de viver tantos anos, porque aquilo é o esperado para se alcançar resultados. Mas pode ser que a gente antecipe, pode ser que a gente postergue isso. Não há uma data exata, a não ser em casos muito, muito específicos. Existem casos realmente específicos que a desencarnação vai acontecer numa certa idade, e isso não tem muito como mudar. Mas, em geral, nós vivemos uma estrutura evolutiva baseada na doutrina espírita, onde você tem que encaixar, por um lado, o livre-arbítrio, a decisão que eu tenho de mudar os rumos de tudo que está planejado para a minha vida, e do outro, um conjunto de leis que promanam de Deus e que nos colocam, procuram e nos ajustando, e isso acontece de um jeito ou de outro ao longo do tempo, para que nós possamos realizar o maior aprendizado, a maior evolução possível. Então, nós temos que sempre fazer esse ajuste entre o livre-arbítrio e o determinismo. A lei é determinística, mas ela contempla a existência do livre-arbítrio. Então, você não pode negar o livre-arbítrio, mas você também não pode colocar o livre-arbítrio de uma forma que ele seria como se fosse um carro híbrido, como a Rosana coloca. Você pode usar uma ou outra forma desse combustível. Às vezes a gente usa mais o livre-arbítrio e usa bem. E se usa bem, mais livre-arbítrio a gente recebe. Até porque esse livre-arbítrio está caminhando em conjunto com a lei divina. E às vezes a gente erra, e aí começa a aumentar o nível do determinismo kármico.
E esse determinismo kármico nos coloca numa situação onde o livre-arbítrio fica muito diminuído. Nós temos casos assim, pessoas que nascem numa situação que elas não têm como sair daquilo ali, digamos, uma lesão cerebral muito séria, uma má formação cerebral, ou uma paralisia cerebral. E não há uma solução para aquilo do ponto de vista da matéria, ainda que aquele espírito em desdobramento entenda a situação do corpo dele e das pessoas que convivem com ele. Mas não há o que se fazer em termos de livre-arbítrio no caso do corpo físico, para que a vida dele seja uma vida, digamos, mais plena no que se refere às possibilidades reencarnatórias. Ela será uma vida mais restrita, porém restrita dentro, das limitações que ele mesmo se impôs e que estão ajudando a reparação do psiquismo de profundidade dele, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente começa a estabelecer determinismos absolutos na doutrina espírita que não, que eliminariam o livre-arbítrio. E a gente não pode ir por esse caminho, senão a gente nega, assim, porque se a gente for por esse lado, a gente vai dizer assim, bom, então Deus criaria todos já perfeitos e prontos e acabados. Se ele dá a oportunidade de nós escolhermos entre o certo e o errado, de mudarmos o nosso destino, de anteciparmos uma coisa ou de atrasarmos isso, é óbvio que a nossa reencarnação também obedece ao mesmo princípio. A gente nasce com uma expectativa, com uma data aproximada que nós podemos antecipar essa data, não cuidando do corpo físico, por exemplo, ou podemos atrasar essa data porque às vezes a gente ou cuida do corpo ou porque a gente se envolve com tarefas que se tornam tão importantes e tão boas na vida das outras pessoas e na vida da obra geral de Deus que a gente pode receber esse acréscimo. Muitos chamam de uma moratória, né? Que vários médios aí nós já observamos ao longo da história receberam um pouco essa moratória porque o trabalho era tão importante que eles precisavam viver um pouco mais para ajudar mais, viver no sentido do encarnado, né? Para que pudesse. Divaldo, né? O Divaldo é Divaldo. um caso típico, né? Divaldo é um caso típico dele, foi uma moratória para ele poder ficar esse tempo além, porque era muito importante, né? Então, para entender isso que nós comentamos na semana passada, a gente vai voltar a isso hoje, eu queria só que vocês entendessem isso. Quando a gente fala que um espírito pode, e esse aqui quem fala é o Dr. Arquimedes, né? Dentro dessa obra de Manuel Filomeno. Quando ele fala que a gente pode, que a espiritualidade nesse caso, né, está se referindo ao trabalho da espiritualidade, ela pode antecipar uma desencarnação para evitar que aquele espírito se endivide ainda, fique mais endividado perante a lei, porque ele tem merecimentos do passado ou existem intercessões importantes para ele. Esse é um processo que você vai dizer assim, "Bom, mas aí ele está indo contra a lei divina." Não. A lei divina tem um espaço para a justiça, para esse planejamento do período reencarnatório, mas ela tem um espaço para a misericórdia, para a compaixão, para o processo de intercessão, para que os benefícios que ele fez no passado possam vir em benefício dele. Ele fez aos outros, possa vir em benefício dele. E muitas das vezes, como é o caso do Marco Aurélio, a espiritualidade vai antecipar a desencarnação dele, para que ele não se endivide ainda, fique mais endividado, né? Do que ficaria, inclusive, assassinando sua esposa, que era a intenção dele, tá? É claro que, como tema, ele mexe com alguns conceitos que já estão muito arraigados em nós, por conta da maneira como nós estudamos, aprendemos a estudar a doutrina espírita, como nós lemos os livros, como nós ouvimos palestras e tudo mais. Assim, cada um vai estabelecer, vai refletir sobre isso e vai tirar a sua conclusão. Nós temos aí inúmeros livros, inúmeras obras, temos as obras básicas que vão dar as referências, mas o fato de uma questão do Livro dos Espíritos me falar que isso é assim, assim, se aquilo não é um fundamento básico doutrinário, a gente tem que ter ponto crítico também. Não é porque foi o Espírito de verdade
que não pode haver alguma coisa ali que a gente precise refletir melhor, e principalmente comparando com outros livros, com outras obras da própria codificação, tá? Até porque o Livro dos Espíritos é uma obra gigantesca, uma obra de 1019 perguntas e respostas, com uma abrangência imensa e respostas curtas, onde não tem como, não havia como, naquele contexto, você fazer esclarecimentos muito longos em cada resposta. Tem respostas ali que mereceriam quase um livro para responder uma pergunta. E ela é respondida num parágrafo. Então, automaticamente, aquilo ali é para a gente pensar, para a gente se debruçar sobre esse processo, tá? E então, eu só peço isso, que não precisem seguir o que eu estou falando, mas é minha obrigação trazer essa visão de que o Espiritismo nos convoca a uma visão crítica, a estudar muito, a refletir muito, porque isso vai ser uma constante nessa vida e em outras vidas. No plano espiritual, nós vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando, na outra vida mais ainda. E a gente não pode ver a doutrina espírita da mesma forma que católicos, protestantes olham a Bíblia. Não dá para fazer isso. Na Bíblia você vai pegar lá, vamos dar um exemplo aqui. Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim, que dá a Pedro, digamos assim, o poder de ligar ou desligar, no céu e na terra, que ele vai fazer sobre Pedro a rocha onde ele vai edificar sua igreja, mas isso entra em contraste com outras passagens onde Jesus dizia que não cabe a ele determinar quem se sentará à sua direita ou à sua esquerda. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João, pede a Jesus que assegure um local no reino de Deus, um lugar no reino de Deus, uma à esquerda, outra à direita de Jesus. Ele diz, mulher, eu não, quem sou eu para poder determinar quem vai ficar à minha esquerda ou à minha direita, senão o próprio Deus, né? Senão o próprio Pai. Ou seja, nem Jesus ousou dizer quem seria, porque todos estavam de alguma forma com seus níveis de preparo para fazerem isso. Mas por que que Mateus coloca isso aí? Só tem em Mateus isso. Porque o Evangelho de Mateus ele é escrito provavelmente em Antioquia, na Síria. E ali havia uma tradição muito forte ligada ao apóstolo Pedro. Então a gente não pode pegar. Então, baseado nesses poucos versículos, a igreja construiu a história de Pedro como o primeiro papa, né? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a gente pode ficar, se você for ficar pensando um versículo aqui, um versículo ali na Bíblia, você constrói teologia em cima de um versículo, e não pode. Os versículos, eles precisam estar inseridos em um contexto maior. E nós temos que estar fazendo comparações o tempo todo pelas próprias dificuldades que nós sabemos, nós comentamos isso nos nossos estudos sobre parábolas e tudo mais. O mesmo se aplica à doutrina espírita. Você tem lá 1019 perguntas e respostas, com respostas curtas para perguntas complexas. Isso nos convida à reflexão, né? E está estabelecendo estudos paralelos com outras obras espíritas, tanto da codificação quanto as que vieram depois, e obras mediúnicas ou de autores espíritas daquela época, inclusive, obras muito importantes que vieram, para que a gente possa ir aprimorando esse entendimento. A doutrina espírita, gente, vamos colocar isso na nossa cabeça. É a coisa mais óbvia do mundo. Isso vale para qualquer religião, para qualquer filosofia, para qualquer pensamento, estrutura de pensamento, para a ciência, para qualquer coisa que envolva conhecimento, seja ele filosófico, religioso, científico, não importa. Olha, se nós estamos no início ou meio de uma jornada evolutiva aqui na Terra, e a Terra, como um mundo de provas e expiações, ainda está longe, mas longe pra caramba, de um mundo de condição mais evoluída, que não é nem o final, né? Nós ainda estamos longe de um mundo de regeneração, porque tem muita coisa para mudar nesse planeta. Nós, como espíritos, no seu sentido individual, nós estamos ainda nem no meio da jornada, eu diria que a gente não está nem com 10% da jornada concluída, nem sei quanto a gente está, mas é menos que isso. Como é que a gente vai receber, gente,
uma revelação espiritual que contemple a verdade até o final de nossa existência, no sentido de inúmeras, milhares de reencarnações futuras que teremos e vivências em planos elevados. É óbvio que nós não temos condições para isso. O que nos foi passado é aquilo que dá. A Rosana botou 0,01, é mais ou menos por aí. Então, assim, é o que dá para a gente pegar. E tá bom demais, porque o que dá para fazer nesse momento já é um desafio para nós. Mas não, nós queremos que aquilo ali seja uma verdade absoluta que vai valer até o fim dos tempos. Gente, nós nem sabemos quais são as outras virtudes que nós ainda desenvolveremos em outros planos de existência, né? Os próprios atributos divinos que nós encontramos, como Kardec coloca muito bem lá na Gênese, né? No capítulo 2 da natureza, né? Divina, da natureza da divindade. Aquilo ali é uma aproximação para a gente. Eu acho até completa para o nosso estágio, mas a gente não pode afirmar que sejam os únicos atributos de Deus, porque ainda falta tanto para a gente conhecer quem é Deus ou o que é Deus, que até isso é meramente uma aproximação para nos ajudar, porque nós temos que ter essa base, esse alicerce para a gente caminhar. Mas à medida que nós avançarmos, outros conhecimentos, outras coisas virão. Então a gente tem que ter a nossa mente aberta para isso, tá? A gente não vai avançar nem demais e nem ficar também preso às velhas práticas religiosas do passado que se apegavam às letras e não aprofundava o sentido dessas letras, indo ao espírito do texto, tá? Então, é isso que a gente deixa como um recado, tá? Muito bem. 3.1, continuando assim o que nós comentamos na semana passada. Aqui alguns importantes esclarecimentos merecem ser aprofundados. Primeiro, é tratada a questão sobre os benfeitores espirituais poderem antecipar um processo de desencarnação. O instrutor espiritual cita duas situações em que isso pode ocorrer. A primeira é quando um espírito que está entrando em um processo de graves implicações kármicas, que está agravando rapidamente seus débitos sem perspectivas de mudança de rumos. O segundo caso é quando um espírito que estava encarregado da tarefa de grande importância e vinha realizando uma obra em conformidade com a espiritualidade, começa a se desviar do roteiro, comprometendo a obra e a si mesmo. Aí você vai dizer assim, mas isso sempre acontece? Não. Tem inúmeros fatores que concorrem para que essas coisas possam acontecer, inclusive essa antecipação do processo desencarnatório. Não é um fator só, são vários fatores que trabalham para isso. Mas, em essência, a ideia é essa. Se um espírito começou a realizar uma obra grandiosa, grandiosa, sim, que eu me refiro no sentido de atender aquele planejamento feito pela espiritualidade e que alcança um número razoável de pessoas, ou um número muito grande de pessoas. E aí, ele começa a se desviar do caminho, pode ser que ele venha a ser beneficiado com essa, vamos chamar de dor merecimento, que é o termo que André Luiz usa lá no livro Ação e Reação, tá? Que é aquela dor que vem não como karma, não como dor evolução, mas como uma dor merecimento. O indivíduo tem créditos espirituais para que até venha uma doença ou até desencarnação para evitar que ele se endivide mais e se complique muito mais perante a lei. Ele vai ter que arcar com responsabilidades perante isso, porém, ele tem mérito para isso. Ou então, existe uma intercessão espiritual de muitos amigos dele, de condição espiritual elevada, que, que assim, intercedem em benefício dele e se comprometem a ajudá-lo. Então, isso também pode acontecer. Então, quanto mais amigos e, vamos dizer, quanto mais pessoas são ajudadas por nós, mais essas pessoas se voltam a nosso benefício. Então, de alguma forma, esse é um processo muito dinâmico, depende do nosso merecimento, depende das intercessões espirituais que são feitas. A espiritualidade observa se aquilo ajuda, se aquilo prejudica, porque às vezes pode ser que ele continuar fazendo aquilo ali
Tudo bem, vai complicar a situação dele, vai, mas talvez seja um aprendizado necessário para ele. Então, tudo depende de muitos fatores, mas a ideia básica é essa, que você pode antecipar a data de um processo previsto para a reencarnação, porque essa data não é absoluta, é uma data aproximada, tá? E que ela fica sujeita a essas leis, tanto da justiça kármica, mas também uma lei de misericórdia e de compaixão, tá? 3.2. Pode parecer estranha essa situação, mas observemos que a lei divina, no que se refere ao karma, a lei de ação e reação, não é por finalidade uma lei de punição, mas um mecanismo educativo, pedagógico. A lei de justiça caminha ao lado da lei do amor. Portanto, todos somos filhos de Deus e todos somos destinados à grandeza espiritual. Não há que se falar em justiça sem que a compaixão também não faça parte desse processo. Então, nessas circunstâncias, muitas vezes a desencarnação prematura pode vir como uma forma de evitar agravamentos de débitos que tornariam muito complexa a retomada da jornada de crescimento espiritual. Mas é importante destacar que isso não é uma regra absoluta. Cada caso é examinado pelos espíritos responsáveis pela cidade ou colônia espiritual ao qual aquele espírito teve seu planejamento reencarnatório levado a efeito. Normalmente, todos nós partimos de algum lugar, de alguma cidade, de uma colônia espiritual, de um posto de socorro, e nós ficamos vinculados a essa região da espiritualidade adjacente aqui na Terra. E aí, o que que acontece? Eles nos acompanham. Nós falamos que nós temos assim um anjo da guarda, um espírito protetor, mas na verdade nós temos também uma equipe espiritual ligada a essa colônia de onde nós partimos, que nos acompanha. Existem espíritos que ficam observando esse processo, porque, vejam, você é um dirigente, você é um instrutor de uma colônia espiritual, de uma cidade espiritual, de um hospital da espiritualidade, um posto de socorro. Aí você parte desse posto de socorro. Às vezes nem é uma cidade espiritual, às vezes é um posto de socorro. Você parte de lá do processo reencarnatório. Aí você tem entidades com auxílio de outras entidades de uma colônia espiritual maior que te ampararam aquele posto de socorro no processo da sua reencarnação, da nossa reencarnação. E aí eles ficam meio assim, se sentindo meio que responsáveis, nos abraçam no sentido de nos ajudar a não cometer equívocos. Por quê? Porque esses espíritos se apegaram a nós, se apegaram, assim, não é o termo muito certo, mas se, digamos assim, criaram por nós vínculos de amor para que nós pudéssemos superar o passado. Em geral, nós acabamos trabalhando dentro desses postos de socorro, fizemos amizades, fizemos companheiros que agora estão observando a gente e tentando nos ajudar. Mas existem limites, é óbvio, né, para a ação que eles podem fazer. Então a gente fica vinculado a esse local de onde nós saímos e eles nos observam e, obviamente, tentam atuar sempre que nós estamos nos desviando da tarefa, ou caindo, ou falhando, né? Ou então nos fortalecendo numa situação de dificuldade onde o trabalho precisa ser feito, mas a resistência contra esse trabalho é muito grande. Então, para nós espíritas, por exemplo, a gente vai encontrar o tempo todo, sempre que nós estivermos envolvidos em tarefas de auxílio do bem, a gente vai encontrar resistência, gente. Não tem jeito. Por quê? Pensa bem, a gente já comentou isso várias vezes. Você pega uma pessoa que está obsidiada, tá? Você vai tentar ajudar essa pessoa que está obsidiada. Aí ela tem problemas de ordem psicótica, neurótica, mas com uma obsessão ali vinculada a esse processo. Mas é uma obsessão, muitas das vezes por adversários, é, do passado, outras vezes porque existem indivíduos que querem se vingar por alguma razão daquela pessoa. Talvez até para atingir o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o filho, alguma coisa assim. Aí você vai e tenta ajudar aquela pessoa. Traz ela para o centro,
Começa a aplicar passes nela, pede às pessoas para aplicarem passes, faz orações. O que que você acha que vai acontecer? Aquelas entidades, se elas realmente não são só entidades oportunistas, elas são de fato, porque às vezes a obsessão ela é só por uma atração, né? Atração assim por pensamentos semelhantes, por comportamentos semelhantes que atraem essas entidades. E ainda não se criou um vínculo muito forte, então é uma obsessão mais fácil de você fazer essa desvinculação. Mas vamos imaginar que você já está no processo ali de subjugação, no processo de fascinação. Existe então, ou então existe vínculo kármico passado, e você vai lá e começa a tentar ajudar essa pessoa. O que que você acha que vai acontecer? Você acha que essas entidades que estão ali subjugando aquela pessoa e tendo ela sob seu controle, elas vão aceitar isso facilmente? Pode ser até que elas aceitem. Pô, maravilha se isso acontecer. Se elas verem que aquele, se elas também forem tocadas de alguma forma pelo auxílio que está sendo feito, porque há um trabalho feito, sendo feito também no plano espiritual para ajudar aquelas entidades, né? E para ajudar aquela pessoa que está sendo acolhida no centro. Estou dando exemplo do centro espírita, mas isso vale para qualquer tipo de auxílio que se resolva fazer. Aquele obsessor vai se voltar contra quem? Contra quem está tentando ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque ele está atrapalhando o controle que ele tem sobre ela se ele não se modificar, entendeu? Então você vai ter que ter forças, vigilância, oração, disciplina, leitura, estudo, fazer praticar muito amor em relação às outras pessoas, se conectar espiritualmente, para você ter essa proteção e conseguir fazer essa tarefa, levar à frente essa tarefa, tentar ajudar aquela pessoa. A espiritualidade está fazendo a maior parte desse trabalho, mas nós somos alvos desse antagonismo aí. Então, ninguém conduz uma tarefa dessa sozinho, sem ajuda, né? Então, a gente precisa estar muito ligado a esses irmãos espirituais, eles nos ajudam demais. Então, quando é um trabalho que está vinculado a essas colônias, e além do próprio centro, dos próprios mentores e trabalhadores do centro, esses irmãos que nos ajudaram no processo encarnatório também nos acompanham quando chegam esses momentos difíceis. A gente vê isso o tempo todo acontecendo, né? Tanto nas narrativas do Manuel Filomeno, nas narrativas de André Luiz, nós vemos muito isso, né? Muito bem. 3.3. Outra questão muito importante se encontra na frase do instrutor. Ele diz o seguinte: a questão não se reduz ao período largo ou breve de realização edificante, porque eles perguntaram a ele se a pessoa desencarna antes. O que que acontece? Né, foi o que foi perguntado, não sei se foi pelo Manuel Filomeno, mas acho que é. O que que acontece se a pessoa desencarna antes, por conta dessa ação da espiritualidade? Vamos dizer, eu dar um exemplo, Marco Aurélio tinha que viver mais tanto tempo, mas ele vai desencarnar antes por ação da espiritualidade. É claro que Marco Aurélio é um caso até muito grave, mas vai ter essa intercessão da espiritualidade ali. E eles perguntam: o que que vai acontecer se ele sai antes do tempo? Se ele é levado antes do tempo, que estava mais ou menos previsto numa aproximação do período reencarnatório dele. É nesse contexto que o Arquimedes responde. Ele diz assim: a questão não se reduz ao período largo ou breve da realização edificante, já que não existe, isso é muito importante, é ele que coloca, não é o Zé Ronaldo que está colocando isso aqui é o doutor Arquimedes, já que não existe uma fatalidade a respeito da hora para a desencarnação das criaturas, mas um momento relativamente determinado, antes, relativamente determinado no planejamento reencarnatório. Mas o que o indivíduo vai fazer da vida dele aqui é livre-arbítrio. Ele pode começar a fumar desesperadamente, sabendo. Vejam, nós estamos falando dessa questão do cigarro e ele antecipou a vida de muita gente, fez com que muitas desencarnações fossem abreviadas. Mas muitas delas foram abreviadas sem que o indivíduo soubesse, porque na verdade o conhecimento realmente de que o cigarro faz mal é um troço que vem de uns 30, 40 anos para cá. Até um tempo atrás, fumar era um troço assim, vamos dizer, considerado uma atividade nobre, fumar, vamos dizer assim. E de um tempo para cá, de umas décadas para cá, que se inicia essa campanha forte de mostrar todos os males que o cigarro causa.
Dentro desse contexto de saber que o cigarro é um cancerígeno mais do que comprovado, você continua fumando desesperadamente, você está fazendo quase que um suicídio inconsciente. Então você está antecipando o teu processo de. Então você faz aquilo na tua vida, aquilo que normal, a não ser que você não tenha consciência de que aquilo faz mal. Aí não se pode nem dizer que foi um suicídio inconsciente ali, porque você não sabia que aquilo ali fazia mal. Mas quando você não quer morrer, mas também você não quer largar o vício, você está produzindo um suicídio inconsciente. Você está antecipando esse processo. Então, portanto, você tem a possibilidade de fazer isso. E também outra coisa, se nós fôssemos afirmar que toda desencarnação tem um momento exato, que toda desencarnação tem um momento exato para acontecer, nós entraríamos num conflito terrível aqui. Por quê? Uma contradição. Porque ninguém nasce para desencarnar por suicídio. Ninguém nasce para isso. A reencarnação de um ex-suicida, de um suicida do passado, ou que já havia se suicidado várias vezes, ele traz tendências, porque elas são sombra muito forte, e vem aquela prova do indivíduo passar de novo pelo desejo de se matar, por ter a ideação suicida, como nós já comentamos muitas vezes, na maioria das vezes, numa data próxima daquela que ele desencarnou, pelo mesmo motivo, mas ele não vem para desencarnar pelo suicídio, ele vem para superar essa prova. Ele vai passar, ele tem que passar por essa prova. Então ninguém vem para desencarnar pelo suicídio. Então alguém que desencarna pelo suicídio, ele está antecipando seu processo de desencarnação. Então, como é que Deus ia permitir que ele reencarnasse já sabendo que ele vai, que não tinha nenhuma outra alternativa senão ele desencarnar pelo suicídio e aumentar ainda mais o seu endividamento kármico? Isso gera um problema, gera uma contradição filosófica aqui dentro. Então, como não pode o suicida desencarnar como um planejamento, isso joga por terra a ideia de que toda reencarnação tem um período exato, com hora marcada no relógio, para a desencarnação. Isso já coloca por terra toda essa questão. Mas não precisa nem isso, porque na verdade a gente sabe que a forma como você cuida do corpo, como você cuida da sua mente, você antecipa, você posterga a sua data do seu período reencarnatório. As tarefas que você está fazendo podem atrair muitos espíritos bondosos que vão te ajudar até aquele tempo necessário. A gente viu um caso desse também naquele estudo do livro. Vocês vão lembrar daquelas Entre a Terra e o Céu? Eu acho que era. Agora estou na dúvida. Aquele livro em que aquela equipe sai, com André Luiz, para 5 desencarnações. E vocês lembram que aquela senhora, Albina, ela vai. Acho que é Obreiro, né? Agora estou na dúvida. A Albina tinha que desencarnar, eles foram para fazer a desencarnação da Albina, e, no entanto, há uma intercessão ali naquele momento para se postergar em mais alguns meses o momento da desencarnação dela para que outros benefícios acontecessem em relação a outras pessoas, inclusive ao netinho dela, a netinha, né, que estava vindo e ao neto também. Neto de coração, né, porque ele era adotado, fazia parte do abrigo, né, daquele orfanato que ela cuidava. Então, para que não houvesse problema no nascimento da netinha, porque a filha dela ia tomar um choque muito grande com aquilo e poderia vir a abortar e tudo mais, é, é, vamos assim, modificado o planejamento para que se ampliasse o período de reencarnação dela por mais algum tempo, para que desse tempo para nascer a neta dela e tudo mais, e não se prejudicasse o planejamento reencarnatório. Então, a gente observa que são muitos fatores que estão conectados dentro desse processo. Então a coisa não é assim, É. não dá para colocar dessa forma absolutista, entendeu? A coisa, mas dessa forma determinística absoluta. Oi, Vera. Uma pergunta que eu não consigo calar. Sempre ouvi falar que não existe bala perdida, Hum, que a bala vem porque aquilo já está na sua programação. Aí o que que você me diz? Vera, essa, Pois é.
Essa questão, o que que acontece? Eu não vou te responder hoje, não, porque senão vai jogar muita minhoca na cabeça aí. E, e eu sei que tem muitas pessoas que não vão concordar com o que eu vou falar. É, Isso aí também eu sempre ouvi falando, que a o Vera pessoal falava. fala que tem bala achada, né? Nunca tem bala perdida. É, a bala, não existe bala perdida, que a bala vai sempre no caminho certo. Assim, o que que acontece? Nós sabemos de muitas situações em que há uma intercessão espiritual para que, tipo assim, aquilo ali não aconteça. A desencarnação não ocorra antes do tempo, a pessoa não sofra. Mas, assim, o nosso mundo é complexo demais para nós inserirmos tamanho nível de determinismo. E aí, o que que acontece? Como nós temos uma coisa, e aí eu não vou, assim, me aprofundar nisso aqui, não. Vou deixar esse problema que você trouxe. Ele exige uma discussão mais complexa ainda do que essa da desencarnação que a gente falou. Ela é mais complexa ainda. Então a gente vai deixar mais para frente um pouco para poder tratar disso. Mas eu queria de novo que você mais à frente voltasse com essa questão, tá? Mas vamos imaginar uma coisa aqui. Nós já comentamos muito sobre dor e evolução e dor kármica. Não vamos falar que nem dor merecimento, que é o caso aqui do Marco Aurélio. O que que é dor kármica? A dor kármica é toda a dor que vem como consequência é, de um fato ocorrido no passado, nessa vida ou em outra vida, ou em outras vidas, né? Então existe um erro do passado, um equívoco, alguma coisa que faz com que aquela dor, aquele sofrimento precise nos alcançar nessa vida. Há um planejamento, que muitas vezes não é nem um planejamento externo, é algo interno. Nós mesmos trazemos tão forte aquela memória dentro de nós que ela vai atrair aquela situação. Beleza. A isso nós chamamos dor kármica, tá? Agora vamos lá. Eu tô caminhando na rua, vem um cachorro me morde. Igual aquele cachorrinho que mordeu o calcanhar da Valéria. Valerinha tá ainda aí ou tá em Andrômeda? Na Valéria acho que só para Andrômeda, né? A Valéria chegou lá no. A Valéria deve ter perdido a conexão aí. A Valéria chegou lá no centro, a Rosana vai lembrar, ela tinha tomado uma mordida no calcanhar, eu acho, um pouco acima do calcanhar, vindo para o centro. Gente, não dá para falar. E aí ela, pô, deve ter tido tomado, não me lembro, mas acho que ela teve que tomar provavelmente vacina, né, antirrábica. Eu não sei se ela chegou a tomar, mas teve que fazer curativo, o troço doeu pra caramba. Ficou bem machucado, sangrou lá e tudo. Aí você vai dizer assim, não, tomou vacina, né, Alice? Então, aí você vai dizer assim, ah, não, ela. Isso aí é kármico, né? Isso foi kármico. Ela fez alguma coisa no passado que esse cachorrinho teve que mordê-la agora. Gente, pera, aí, vamos com calma, vamos por partes. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Muitas doenças do nosso corpo não são resultado de karma. Você pode até dizer que é resultado é, de uma mente que não está plenamente equilibrada. Então, por não estar plenamente equilibrada, ela não consegue resolver todos os problemas e todos os riscos que o corpo está sujeito. Por exemplo, a presença de bactérias, de vírus, etc. O nosso sistema imunológico teria que estar a 1.000 por hora, e para que ele esteja a 1.000 por hora, detectando tudo e atuando sobre tudo, nós precisaríamos estar com a nossa mente num padrão muito elevado. Mas como é que nós vamos ficar num padrão muito elevado se nós não estamos ainda numa condição evolutiva tal? É óbvio que o nosso corpo não vai conseguir se defender de todos os elementos, de certas mutações que acontecem nas nossas células, é, de produtos químicos que vão entrar no nosso corpo, de bactérias ou vírus que vão atacar o nosso corpo, porque nós estamos numa condição mediana. Então, o nosso corpo, como ele está muito conectado, nosso sistema imunológico, nosso sistema endócrino, o nosso sistema de produção bioquímica do cérebro, ele está muito vinculado à condição do nosso espírito, e nós não, e somos, na melhor das hipóteses, espíritos medianos para a condição do planeta. O nosso corpo não consegue se defender de tudo, gente.
E isso faz com que a gente adquira doenças que não têm uma ligação kármica específica. A gente pode até falar assim de um karma difuso, que é um termo que às vezes eu uso para isso, no sentido assim, ah, não, mas você tem tanta sombra do passado que isso enfraquece a sua capacidade de fazer com que o seu corpo funcione a 1000 por hora. Mas, gente, nós não somos muito evoluídos ainda. Então é óbvio que muitas vezes o nosso corpo vai sofrer determinadas. Tem doenças que são kármicas e tem doenças que não são kármicas. Eu pego um resfriado, vou dizer que o resfriado é kármico? Às vezes pode ser, se ele me levar a óbito, se. Mas às vezes não, é normal. Esse resfriado que às vezes vai me deixar dias sem trabalhar, vai me deixar na cama, isso me faz repensar a própria. Isso traz também aprendizados, né? Porque me faz. Não é só sofrimento que está aí, existe um aprendizado dentro desse processo. Por quê? Porque às vezes a dor e aquele sofrimento me faz valorizar o corpo, a oportunidade reencarnatória, a importância da reencarnação. Então, a dor não vem só como uma resposta a algo feito no passado, ela vem abrir novos campos de entendimento. Então, se eu vivo num mundo onde eu me equilibro entre a dor evolução e a dor kármica, algumas dores eu posso dizer com certeza são kármicas. Outras, mais simples, eu posso dizer quase com certa certeza, são dor evolução. E outras que estão ali no meio, a gente não tem muita certeza para afirmar isso. Eu só deixo essa questão em aberto, tá, ô Vera? Porque a resposta para eu te dar para essa questão da bala, ela é muito complicada. Então, vamos devagar, mas é muito oportuna a tua pergunta, tá? Mas a gente vai deixar para uma outra, Amigo, tá. tá bom? Vamos comer Ok, esse mingau pela beiradinha, igual aquele mingauzinho tá. de aveia. A gente vai pela beiradinha do prato para não queimar a língua, né? Que se a gente for lá no meio. Pode deixar, obrigada. Fala aí, Nina. Pois é. Oi. Então, não, eu vou ser bem breve, até porque você mesmo acho melhor a gente conversar isso em outra aula, então vou ser bem breve aqui. Mas eu acho que quando vem essas questões muito complexas, eu acho que é importante a gente tentar entender muito os princípios do Espiritismo. Porque se a gente realmente compreender os princípios, né, porque é a base, o princípio é a base de tudo. Se a gente entender os princípios, a gente vai conseguir responder as perguntas mais complexas, entendem? Então, assim, essa questão da bala perdida, eu acho que, assim, às vezes indifere se essa bala estava na programação espiritual dele ou não. Sim, Porque, de fato, pode não estar no planejamento encarnatório, mas devido ao livre-arbítrio que aquela pessoa, a forma como usou o livre-arbítrio, isso aconteceu. Entendeu? Independente de estar no planejamento, aconteceu. E agora, eu acho que o mais importante é a gente entender o seguinte: teve autorização para que isso acontecesse, entende? sim. Eu acho que é mais importante a gente entender se é justo ou injusto no sentido de teve autorização para isso acontecer, entende? Então, acho que não importa muito. Poderia haver uma intervenção espiritual, né? Isso, não, poderia Para sim, tirar mas você do aquilo. caminho, tudo mais. Sim, mas assim, teve uma autorização para que aquilo acontecesse, entende? Foi autorizado. E se isso estava no planejamento ou não, pode ser. Ou pode ser o livre-arbítrio mesmo que a pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida e criou essas condições. Mas eu acho que é importante a gente entender que tem autorização. E é o que você falou, assim, não existe respostas simples para perguntas complexas, né? Não. Então, o espiritismo ele se depara muito com esses questionamentos que são filosóficos, que merecem, né, horas de reflexão e debate, Sim, porque lá no meu trabalho mesmo, eu trabalho numa ONG e uma das assistentes sociais que trabalha com pessoas PCDs, né, com deficiência, ela veio falar assim, Nina, eu gosto muito do espiritismo, eu tenho vontade de conhecer, mas tem uma coisa só que eu fiquei muito contrariada com o espiritismo, que foi, eu ouço isso de muitas pessoas, na verdade. Aí ela falou assim, que eu soube que quando você nasce com um problema mental ou físico, ou PCD, isso é uma punição por algo que você fez na vida passada. Eu acho isso uma visão muito dura, muito injusta.
E aí, assim, até você explicar que existe algo muito mais complexo, entendeu? De que, assim, você Sim, cortou um braço, vai nascer sem braço. Você usou mal a perna, vai nascer sem perna. É muito mais complexo. E eu acho que isso é muito conceito do que a gente determina também como punição. Porque, assim, é o que eu até falei com ela. Mas, assim, você está falando de PCD, mas você já parou para pensar que se você nascer numa família que você não tem problema com deficiência, mas tem uma mãe extremamente tóxica ou um pai extremamente abusivo, por que isso também não seria um karma? sim, Quem está dizendo que ser PCD é um karma? Você nascer numa família abusiva desestruturada também é um karma absurdo. sim, Então, eu acho que a gente cria essas noções também, sabe, da deficiência, ou de quem abortou é porque quem teve um aborto nessa encarnação é porque abortou na outra. Não é muito bem assim que funciona, né? É a gente, como humano, que define o que é o ruim ou não. Porque ser PCD pode ser ruim, pode ser difícil, mas assim, cara, nascer numa família desestruturada também é horrível. Quem que define que é horrível, entendeu? Então, eu acho que é realmente muito mais complexo mesmo sim. esse tipo de assunto. E uma coisa que é importante a gente entender: quanto mais a gente coloca um absolutismo, um determinismo absoluto, melhor dizendo, na lei divina, mais a gente tolhe o livre-arbítrio. Se você falar assim, que tudo que acontece, você vai dizer assim, existe até uma passagem na Bíblia que fala, né, que Deus sabe até o fio que cai, um fio que cai da nossa. No meu caso, não vai cair fio nenhum, porque não tem mais fio nenhum para cair aqui dentro. Você pode ver que tá até. Cai um fio de cabelo da sua cabeça. Gente, se for assim, dessa forma, anulou o livre-arbítrio. Porque, na verdade, você não sobra espaço para a tua liberdade, uma vez que tudo está pré-determinado. A gente tem que tomar o cuidado com isso, porque há um espaço, uma certa relativização dentro desse processo. E isso não é uma coisa fácil como você falou, Nina, não é uma coisa fácil de responder, porque são questões complexas que não dá para responder de uma forma fácil. Elas exigirão um longo estudo, uma longa reflexão, às vezes um longo caminho para se chegar até a resposta. E às vezes nem vai se chegar até a resposta definitiva, nós vamos chegar a uma resposta satisfatória para a nossa condição. Eu, particularmente, não acredito em respostas absolutas no nível em que nós nos encontramos, simplesmente pelo fato de que nós temos ainda uma jornada muito longa e a nossa própria capacidade de perceber o divino e o sagrado ainda é muito imperfeita, a nossa visão é muito fragmentária, a nossa capacidade de processamento de todas essas informações ainda é muito restrita. Então, tudo que chega para nós, ele chega em pacotes assim apropriados à nossa condição. Mas seria muita presunção nossa achar que nós conseguiríamos uma doutrina ou uma religião que trouxesse todas as respostas definitivas. É, exatamente, a Valéria Henriques coloca dessa forma, né? Sim, a doutrina espírita ela tem uma relatividade porque nós estamos no caminho ainda estamos na metade muito menos da metade do caminho, né? Então, tudo que a gente aprende é provisório. Alguns conceitos eu acho que até eles são muito duradouros, talvez até perenes. Por exemplo, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a si mesmo. Esse é um conceito muito poderoso. Talvez ele não mude. Mas existem muitos outros que não são tão importantes, que são assim, são importantes, mas não são da mesma importância que nós, obviamente, ainda poderemos aprimorar esses conceitos, essas ideias. Então, nós estamos dentro de um ponto em que a gente só tem que tomar esse cuidado, que eu deixo apenas para vocês como uma reflexão. Não vamos ficar imaginando um mundo onde Deus atua em tudo, em todas as coisas e tira toda a nossa liberdade, porque, na verdade, nós, dentro de um certo, nós não temos liberdade absoluta, não temos livre-arbítrio absoluto. Nosso livre-arbítrio é relativo, mas também não temos um determinismo absoluto. Falou, Valéria, vai com Deus. Mas também não temos um determinismo absoluto, a não ser em casos muito, muito graves, onde o espírito errou tanto que ele acaba caindo dentro do processo desse, mas também não temos um livre-arbítrio absoluto. Então, eles meio que se encontram nesse processo, e esse encontro entre o livre-arbítrio relativo, o determinismo relativo,
é que é o mais complexo, porque os extremos a gente consegue lidar bem com ele, por incrível que pareça. Como a gente falou, uma dor que não é kármica. Pô, dei uma topada lá na rua, pisei numa pedra, sei lá, machuquei meu dedo. Isso não necessariamente tem nada a ver com karma. O outro caso lá, o indivíduo nasce com uma doença que, que lhe causa paralisia cerebral. Certamente é um processo kármico, mas no meio do caminho existem situações que não dá para você definir bem se é karma, se não é karma. Como é que vai se definir? É caso a caso. E muitas vezes nós não vamos conseguir definir. Só quem sabe realmente está em planos mais elevados que pode vislumbrar isso de um ponto de vista que nós ainda não conseguimos, né? Então vamos só para a gente finalizar esse item 3. É muito importante dos ensinamentos contidos aqui. Primeiro, não há um tempo rígido, matematicamente preciso para a desencarnação. Existe um tempo aproximado que pode ser antecipado ou prolongado, dependendo das circunstâncias. Esse é um ponto que às vezes traz alguma confusão no meio espírita. Por muitos defendem, pois muitos defendem uma ideia de que cada um nasce com um período estritamente determinado de existência terrestre, mas se há, por um lado, um planejamento espiritual, por outras decisões e comportamentos, o bem e o mal realizados, os laços de afetividade criados, os merecimentos e intercessões, tornam muito difícil definir de forma precisa qualquer data específica de existência terrestre nesse sentido. Em suma, criamos destino a todo momento e, portanto, definimos novos rumos e planejamos a todo momento também. No seguinte, o segundo ensinamento diz respeito ao fato de darmos importância demais ao prolongamento de nossa reencarnação, quando, na verdade, a qualidade do tempo vivido e da obra realizada é o que, no final das contas, realmente importa, pois a evolução continuará no plano espiritual e depois recomeçará em nova reencarnação. Uma coisa que atrapalha muito a gente na avaliação desse processo é a gente achar que desencarnação é castigo. Desencarnação é uma consequência de algo ruim que nós fizemos. Não, não tem sentido esse tipo de pensamento. Desencarnação é um processo, um mecanismo natural, onde precisa desencarnar para poder ir para o plano espiritual, fazer planejamento, trabalhar, estudar, se envolver em tarefas, em novos auxílios e reencarnar de novo. E nesse mecanismo nós aprendemos muito. Se o indivíduo vive 40 anos e nesses 40 anos ele foi capaz de fazer coisas muito boas, é possível, aliás, é bem provável que ele vá ter muito mais sucesso se ele desencarna aos 40 anos, tendo, sei lá, de repente pegou a sua juventude, não tem assim tanto discernimento, mas sei lá, dos 30 aos 40 anos ele fez tanta coisa boa que aquilo. A gente vai dar um exemplo aqui, Eurípides Barçanufo, por exemplo. Eurípides Barçanufo, o período dele em que ele trabalhou, porque ele morre na gripe espanhola, né? Então, o período em que ele morre muito novo. O período que ele teve para fazer uma obra que foi muito importante, né? Foi um período muito curto. Então, não é a quantidade. E fez uma obra muito grande. Então, assim, e deixou vários discípulos, vamos botar entre aspas, né, para dar continuidade ao trabalho naquela região ali de Sacramento, chegando a Uberaba, está relacionado ao processo da vinda de Chico Xavier para aquela região, de Dona Maria Modesto Cravo, de vários espíritas que trabalharam, Dr. Inácio Ferreira, está tudo meio que conectado. Então, assim, a gente achar que um tempo longuíssimo de vida é preferível a um tempo, 14 anos, né? O Reinaldo colocou como 14 anos, um tempo muito longo de vida, a gente acha que é preferível a um tempo médio de vida. Não necessariamente, a pessoa pode viver até os 90 anos angustiada, com raiva, pode viver amargurada. E o outro que viveu até os 50, ele conseguiu contribuir muito para a sociedade, ele contribuiu muito para o seu espírito, para o seu crescimento. Então, assim, gente, não é a quantidade de anos de vida que determina
o tamanho da obra que um indivíduo fez, é a qualidade do que ele realizou. É isso que também o Dr. Arquimedes coloca aqui. A gente não pode perder isso de vista, porque se nós estivéssemos falando de uma única vida só e mais nada, tudo bem, você poderia até pensar dessa forma, mas se nós estamos falando de que isso aqui é apenas uma etapa entre muitas e muitas e muitas reencarnações, não há problema dentro desse processo de desencarnar 10 anos antes, 15 anos antes, isso não faz diferença. A vida da pessoa pode estar estagnada, talvez seja melhor estagnada, que eu digo assim, a pessoa ela parou a vida dela num ponto que ela não consegue produzir mais nada novo, ela não consegue fazer bem aos outros, ela não consegue fazer bem a si mesma, ela não consegue evoluir, ela não consegue andar, ela por alguma razão ela a maneira como ela conduziu a vida dela só está fazendo bobagem. Talvez seja melhor que desencarnasse ali e recomeçasse com uma nova oportunidade. Então, essa questão da desencarnação, nós temos uma visão ainda, por conta do nosso passado e por conta do nosso próprio sentimento de autopreservação, de que a desencarnação é algo ruim. Mas a desencarnação é um processo natural dentro do ciclo evolutivo, tá? E por fim, a gente vai deixar o 4, tá, gente, para a gente finalizar a semana que vem, e aí eu já coloco a outra apostila para a gente fazer a próxima apostila já do capítulo 9. A gente termina o 4, que é curtinho, e já faz o 9. Vamos só fazer o 3, 4 aqui. Quanto à questão levantada por Manuel Filomeno sobre o merecimento de Marco Aurélio, após um envolvimento tão grande com força das trevas, né, que ele coloca, usa esse termo, e de ter se desencaminhado tanto, o instrutor espiritual lembra que na juventude aquele obreiro, agora atormentado e obsidiado, ajudou a muitos, esclareceu e iluminou a vida de muitas pessoas que o ouviram. E isso foi tomado em conta de merecimento e benefícios espirituais. Todo bem que fazemos em qualquer momento de nossa vida sempre se volta como auxílio para nós mesmos. Lembramos aqui um pouco os comentários anteriores que já fizemos, de sempre estarmos atentos para que nossas despensas espirituais estejam abastecidas, para que quando vierem momentos de escassez, termos nossas reservas. A gente sempre usa essa figura de linguagem aqui, que as nossas despensas espirituais estejam abastecidas. Como? Com a leitura, a reflexão, os estudos, pensamento positivo, pensamento de gratidão, a visão clara, desobstruída da vida, o desenvolvimento da fé, dessa conexão com a espiritualidade, a prática do amor ao próximo, a prática da caridade. Isso é encher as nossas despensas espirituais. Porque vão vir fases da nossa vida, pelo fato até de estarmos encarnados e o nosso corpo, muitas vezes, ter que passar por fases de fragilidade, que são essas dispensas espirituais que vão nos ajudar a passar por essas fases difíceis. Mas se nossas dispensas espirituais estão vazias, nós estamos muito menos preparados para lidar com essas adversidades. Então, enquanto a gente está bem, com saúde, a gente está com lucidez, vamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, né? Para o corpo e especialmente para o espírito. E isso é, digamos assim, uma consequência que virá imediata da boa sementeira, será uma colheita boa que nós vamos ter, mesmo que os tempos sejam difíceis, né? Muito bem, gente. Então aqui a gente finaliza, tá? Eu sei que vão ficar algumas dúvidas ainda daquilo que nós falamos, mas a gente vai ter muitas reuniões aí para estar voltando a esse assunto e trazendo cada vez mais algum esclarecimento a mais, alguma coisinha a mais que a gente vai acrescentando e vai esclarecendo para a gente isso, tá bom? Vou pausar aqui.